Olá, eu sou Marcelo Andriotti. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma videoaula da Gerência de Leitura da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E eu sou a Rosiane Nascimento. E no programa de hoje vamos voltar a falar da mitologia grega e conhecer mais um mito. Lembrando que mito é uma narrativa que fala de seres como deuses e heróis e conta a origem do mundo e tudo que nele existe. O mito de hoje é Perseu. Perseu foi um guerreiro da mitologia grega e ele ficou conhecido por matar a Medusa, um monstro com serpentes no lugar dos cabelos e que transformava qualquer pessoa que a encarasse em pedra. Perseu era filho de Zeus, o deus dos deuses, com uma mortal, Danae. Daí a história. Vamos conhecer? Roda aí. Olá, eu sou Alessandra Marins, faço parte da equipe de Gerência de Leitura da Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conhecer a história de Perseu. Na mitologia grega, Medusa era um monstro no corpo de uma mulher. Ela era filha de Fórcis e Ceto, divindades marinhas. Diferente de suas irmãs, Medusa era mortal. Certo dia, Medusa se apaixonou por Poseidon, deus do mar, deixando Atena furiosa. Por conta disso, como punição, a deusa grega Atena decidiu transformar as três irmãs em seres estranhos, com pele escamosa e cobras na cabeça. Acrísio, rei de Argos, era casado com Eurídice e tinha uma filha, Danae, mas não tinha filhos homens. Quando Acrísio perguntou ao oráculo como a filha dele poderia ter filhos homens, a resposta foi que Danae teria um filho que o mataria. Danae, então, foi trancada em uma câmara de bronze, subterrânea e posta sob guarda. Mas ela foi seduzida por Zeus, que conseguiu entrar na sua prisão sob a forma de uma chuva de ouro, e dessa união nasceu Perseu. Acrísio temia a criança, mas queria evitar a ira de Zeus. Então, ao invés de matar Perseu, mandou o bebê e Danae para o mar, em uma arca de madeira. A arca vagou pelos mares até a ilha de Sérifos e foi resgatada por Dictys, um pescador, criador das primeiras redes do mundo, com a ajuda da deusa Atena. Dictys recebeu então Danae em sua casa e lá lhe ofereceu uma vida digna junto com Perseu. Perseu tornou-se um grande homem, forte, ambicioso, corajoso, aventureiro e protetor da mãe. Uma vez, Polidecto, rei de Sérifos, ofereceu um banquete aos seus súditos e todos os convidados lhe trouxeram ricos presentes. Como Perseu era pobre, se ofereceu para trazer a cabeça de Medusa como presente. Polidecto, que temia que Perseu resolvesse um dia tomar o seu lugar e se tornar rei, aceitou prontamente o presente. Como Perseu era filho de Zeus, ele foi ajudado pelos deuses. Recebeu o capacete da invisibilidade de Hades, o par de sandálias alado do próprio Hermes de Atena, um escudo refletor de bronze tão bem polido que, tal qual num espelho, podia-se ver o reflexo ao se olhar para ele, e uma espada de Éfesto. Perseu não sabia onde ficava o covil da Medusa, por isso ele procurou as feiticeiras grisalhas. Elas eram 3 mulheres idosas desde o nascimento que dividiam entre si apenas um olho e um dente. Passavam de uma para outra. Elas se negaram a responder Perseu, mas o herói conseguiu enganá-las e pegar o dente e o olho, obrigando-as a dizer aonde ficava o covil da Medusa. Só quando as grisalhas lhe mostraram o caminho, ele os devolveu. E assim voou com sua sandália de asas até o local indicado. Perseu chegou ao covil da Medusa e colocou seu capacete da invisibilidade, presente de Hades. Ele encontrou a Medusa dormindo,
Porém, esta logo despertou e percebeu a presença do invasor em seu covil. Perseu sabia que se olhasse diretamente para a horrenda criatura, se transformaria em uma estátua de pedra. Assim, fechou os olhos e seguiu tateando, ouvindo os passos da criatura. Em um determinado local, ele abriu os olhos e, usando o metal do escudo para vê-la através do reflexo, lançou a sua espada no pescoço da Medusa e a decapitou. Após ter a cabeça cortada, uma gota do sangue de Medusa entrou em contato com a água, dando origem a Pégaso, o cavalo alado. Na viagem de volta, montada em Pégaso, Perseu conheceu Andrômeda, uma bela princesa que estava acorrentada no mar, vítima de um monstro marinho. Usando sua sandália alada, sua força e habilidade, Perseu venceu o monstro, libertando assim Andrômeda das correntes da morte. Os dois apaixonaram-se com a permissão do rei e da rainha, pais da bela moça. Eles se casaram. Perseu, então, voltou para sua casa com Andrômeda. Ansioso por ir à Grécia e conhecer o avô Acrísio, por quem não guardava rancor, Perseu decide, antes disso, participar da competição de atletismo que estava acontecendo perto dali. Ao chegar sua vez de arremessar o disco, sem ter a menor ideia de que seu avô estivesse na arquibancada, Perseu, num arremesso pouco habilidoso, lança-o. Guiado pela vontade dos deuses, o disco atinge em cheio Acrísio, que tem morte instantânea. Desolado por conta desse acidente, o herói parte de Argos e funda Mecenas, que mais tarde se tornou a mais importante cidade do mundo grego. Perseu foi um dos mais celebrados heróis da mitologia grega. E aí, gostaram? Querem ouvir mais histórias? Só acessarem o nosso canal. Nossa, quanta emoção e encantamento! Mitologia grega é o estudo, análise e explicação dos mitos e ensinamentos que pertencem à Grécia Antiga, sobre seus deuses, semideuses e heróis, a natureza do mundo, as origens e o significado do seu próprio culto e práticas rituais. Estudiosos modernos, ainda nos dias de hoje, estudam os mitos na tentativa de entender a sociedade grega antiga, como se comportavam as instituições políticas e religiosas da Grécia Antiga e a sua civilização, e assim aprender com elas. Os mitos não são apenas histórias antigas que representam a cultura de um povo, mas também são histórias atemporais, que nos permitem refletir sobre as belezas, as inquietações e os mistérios da vida. Nas histórias dos heróis gregos, observamos que o herói é chamado para a aventura, inicia a sua jornada e retorna triunfante. Mas durante a sua jornada é ajudado pelos deuses, recebe objetos mágicos ou encantados, enfrenta o desafio e depois da experiência da jornada, vivencia um momento de resistência ao retornar a seu mundo. Em seu livro O Herói de Mil Faces, o autor Joseph Campbell descreve cada etapa da jornada do herói, comparando as narrativas mitológicas de diferentes culturas. Segundo os povos gregos antigos, os 12 principais deuses do Olimpo habitavam o topo da mais alta montanha da Grécia, chamada de Monte Olimpo. Os Jogos Olímpicos aconteciam numa cidade da Grécia, chamada Olímpia, que deu origem ao nome do evento, Olimpíadas. Esse evento tinha um caráter religioso, pois os gregos acreditavam que nessa cidade, no Monte Sagrado, Monte Olimpo, encontrava-se a morada dos deuses. Os jogos serviam de festa em homenagem aos deuses do Olimpo, destacando-se Zeus, o mais poderoso dentre eles. Além das competições esportivas, os gregos inventaram a democracia e o teatro, 3 expressões que conquistaram o mundo inteiro. A Grécia Antiga deixou uma enorme herança para o mundo ocidental.
Entre elas, 3 se destacam em termos de impacto para o público. Esporte como competição é um. Atleta é uma palavra que vem do grego atlos, alguém que compete por um prêmio. Sabe aquela frase, o importante é competir? Não era um conceito muito grego, sabe? Ganhar era primordial e só o primeiro lugar recebia os louros da vitória. A segunda foi o drama, ou seja, teatro, tragédias e comédias. Peças que denunciavam os usos e abusos dos poderosos, falavam dos deuses e da mitologia, são as precursoras do nosso teatro, do nosso cinema e das novelas que assistimos hoje. A terceira e talvez a mais importante foi a democracia. Há 2.500 anos atrás, os gregos de Atenas reconheciam o direito de se escolher um líder. E como foi a primeira, a democracia de Atenas há 2.500 anos atrás não era assim tão perfeita. Todo mundo tinha direito a voto. Aliás, todo mundo não. Mulheres não podiam votar, os pobres também não, escravos muito menos, e quem tivesse menos de 30 anos também não tinha direito a voto. Não sobrava muita gente. Se pensarmos bem, já passamos por tudo isso aqui em nosso país, não é mesmo? Agora vamos ao desafio do dia. Segundo a mitologia grega, quem é a deusa da beleza? Afrodite. Segundo a mitologia grega, quem é o deus da juventude e da luz? Apolo. Segundo a mitologia grega, quem é o deus da guerra? Ares. Segundo a mitologia grega, quem é a deusa das artes? Atena. Segundo a mitologia grega, quem é o deus do tempo? Cronos. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente se divertiu fazendo essa aula.